Salve Maria, eu sempre vejo os protestantes tentam negar a intercessão dos santos, mas a Bíblia, Escritura, não deixa brecha nenhuma, cara. Porque se você for prestar atenção aqui em Tiago 5:16, olha só que interessante. Olha só, 5:16, Tiago 5:16. Confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sede curado. A oração do justo tem grande eficácia. Olha só, se a oração do justo tem grande eficácia dos santos que estão aqui na terra buscando a perfeição, imagina a oração desse justo aqui que chegaram à perfeição em Hebreus 12:23. Oi. Então, se a oração do justo tem grande eficácia, imagina daqueles que buscaram a perfeição e alcançaram a perfeição. Qual tem mais eficácia? A oração nós que estamos buscando a santidade ou a do justo que chegaram à perfeição? Hebreus 12:23. Da Assembleia Festiva, dos primeiros escritos no livro do céu. Ele deu juízo universal das almas dos justos que chegaram à perfeição. Por quê, cara? Colossenses 18, Cristo ele é a cabeça da igreja. A igreja é a sua esposa mística e os apóstolos são os membros em comunhão com o esposo e com a esposa. Que interessante. E os santos estão em comunhão também com a cabeça, intercedendo também. Apocalipse 5:8 ali, os 24 anciãos prostrados diante do Cordeiro. Cada um tinha uma cita. A taça de ouro, que são as orações do santo, que são taça de perfume, que são as orações dos santos. Era apresentado ao Cordeiro de Deus. Simples entender isso, protestante. É simples. Aí ele vai querer explicar Apocalipse 6, tal, etc. Irmão, a verdade será conhecida pela igreja, não pelas suas bocas. Oi, nego. Vai estar gravando, nego. Olha só. Veja o que o texto diz no capítulo 8. Quando ele abriu o sétimo selo, terminando lá os selos, houve silêncio nos céus há cerca de meia hora. Viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, a eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Mais uma vez, apresentando diante do trono um incenso que são as orações dos santos. Tá gravando, aí, vai pinar pipa, vai. Versículo 6, olha só o que vai acontecer. Olha lá, as trombetas, vai lá, vai. As trombetas começam a ser tocadas. Apenas uma linguagem simbólica. Lá para se abrir os selos, aqui por causa das trombetas. Mas não tem nada a ver com intercessão. Ora, não faz sentido, porque se fosse realmente a intercessão, tem algumas perguntas que você não consegue responder. A primeira delas é: nesse exato momento, esses anciãos estão fazendo isso? Porque se nesse exato momento os anciãos estão fazendo isso, por que é que os selos não estão sendo abertos e as trombetas não estão sendo tocadas? Isso é simples. Claro que os anciãos não estão fazendo isso, mas os anciãos estão intercedendo que um dia isso vai acontecer. Essa é a profecia apocalíptico, né? Porque a função dos santos é interceder. Aqui, ele está querendo tomar o quê? É base e interpretação pessoal. Aqui, ó. Apocalipse 5:8. Vamos de Bíblia, né? Aqui, ó. Quando recebeu o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostrados diante do Cordeiro, tendo cada um a cítaras e taças de ouro cheio de perfume, que são as orações dos santos. Então, os santos, eles estão intercedendo. Certo? Ele vai tentar degustar aqui, ó, o 9. Cantava um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir o 7 selo, porque fosse imolado e resgatado para Deus ao preço de teu sangue. Homens de toda tribo, línguas, povos, raças e deles, fizeste para nosso Deus um reino de sacerdote que reinam
sobre a terra. Quem são esses santos que intercedem? São os sacerdotes. São justos que chegaram à perfeição. São os anciãos. Você pegará esse 1 Pedro 5:1 ali. Eu, ancião, exorto, como ancião também, etc. Essa linguagem apocalíptico, apocalipse, revelação, é totalmente voltado para a igreja. Claro que não. Algumas coisas aconteceu e algumas coisas vai acontecer. Aqui, finalidade, os santos estão clamando ainda. Os 24 anciãos estão intercedendo até chegar a essa revelação. Certo? Olha só. Na minha visão, ouviu também ao redor do trono dos animais e dos anciãos a voz de muitos anjos, em números de milhares, brandando em alta voz, digno é o cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. E toda criatura que estão no céu e na terra, debaixo da terra e do céu, e tudo que contém, eu as ouvi clamar. Aquele que se senta no trono, ao cordeiro, louvor, honra, glória e o poder pelo século do século. E os 4 animais diziam amém, e o ancião prostrava-se e adorava. Então, a finalidade da intercessão dos santos, dos justos, dos mártires, é interceder, porque na ressurreição, Mateus 22:30 ou Lucas 20, versículo 34 até o 36, serão semelhantes aos anjos. Olha só a finalidade. E em 1 Timóteo 2:1, aqui ó, acima de tudo, recomendo que se faça prece, orações, súplica, ações de graça por todos os homens. Olha só. Se nós possamos entender, interceder, imagina quem está na glória. Muito texto Apocalipse não aconteceu ainda. Mas dá o engajamento para você entender o que os santos andam fazendo, e é a missão dos santos lá na glória. É interceder. Porque a igreja militante somos nós, a igreja padecente, purgatória, e a igreja triunfante, que está em comunhão com a cabeça. Que interessante. É simples entender isso, pastor. Mas a profecia ali, por exemplo, os 24 anciãos ali, se isso tiver acontecido, então, irmão, nem tudo se cumpriu ainda. Mas a finalidade dos santos a Bíblia dá esse respaldo que eles intercedem. Eles clamam, Apocalipse 6:9-10. Ao 11 ali foi dado vestes brancas, que foram ouvido o seu clamor, foi atendido as suas orações. Apocalipse 8:3, o único anjo tinha acesso às orações dos santos. E na ressurreição seremos semelhantes ou idênticos aos anjos. Mateus 20, versículo 34, ou Lucas 20, acho que 20, versículo 34 a 36, e Mateus 22, 34. Por isso que tem a finalidade na Arca da Aliança, 2 querubins. São prefiguração de servos. Simples entender isso, pastor. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.